Graças a Deus nós estamos vivendo cada vez mais. Mas será que a gente sabe envelhecer? Será que a gente está envelhecendo com saúde? Para falar sobre esse assunto, o Saúde Minuto entrevista a nefrologista e especialista em medicina de estilo de vida, a doutora Luciana Alves. Doutora Luciana, a gente sabe envelhecer ou não? Temos que aprender, né? Então, na verdade, hoje a gente tem uma expectativa de vida maior, cada vez mais, não só no Brasil, né, mas como todo mundo. E o importante é aprender a envelhecer com saúde. Não adianta a gente ficar mais velho e nos tornarmos dependentes. O importante é ter autonomia e ter qualidade de vida na velhice. E cuidar também, né, doutora, acho que dos 4 pilares que são extremamente importantes, que é o nosso lado físico, o mental, né, o espiritual e também o social. Falando da parte física, doutora, o check-up, podemos dizer que é uma forma de mapear? Nós precisamos fazer um check-up anualmente? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Sim, principalmente a partir dos 30 anos é indicado fazer check-up uma vez por ano. Né? É claro que eu falo para os meus pacientes isso, que a gente faz um check-up uma vez por ano, isso é o básico para quem não tem doença nenhuma, né? Senão você vai seguindo a orientação do médico para ver os retornos. E aí a gente faz vários exames físicos, né? Hoje em dia a gente consegue no check-up também incluir vacinação, né? Ver o que é de vacina, porque algumas vacinas não existiam antes, quando nós éramos crianças. Então tem vacina específica para idoso. Então tudo isso é prevenção também, né? E ajuda no envelhecimento com saúde. Nós sabemos também, doutora, que nós vamos pagar um preço lá na frente, né? Por tudo que fizemos no passado. Como é que a gente deve evitar? O que a gente deve evitar para ter, sim, uma velhice mais saudável? Por exemplo, alguns hábitos que a gente deve retirar do nosso dia a dia. Evitar cigarro, né? Então, não fumar de jeito nenhum tipo, né? Não fumar nada, porque agora está na moda o cigarro eletrônico. Exatamente, eu gostaria até que você aproveitasse e comentasse, porque se fala muito do cigarro convencional, mas o cigarro eletrônico é extremamente nocivo. Eu gostaria que você explicasse para a gente por que ele é tão nocivo, assim, principalmente para os jovens, né? Ele é nocivo porque ele é tão nocivo quanto o cigarro convencional e ele engana, né? Porque ele não tem cheiro, ele tem sabor, então dá para escolher sabor chocolate. Ele tem uma pegada até de adolescente, né? Porque tem desenhinho, então não sobra bituca para jogar fora, então acaba tendo uma coisa mais moderna, sabe? Que acaba encantando o adolescente, enganando que aquilo não é um cigarro, mas é um cigarro, né? A gente sabe também que o consumo excessivo de álcool traz muitos danos à saúde, né, doutora? Eu gostaria que você falasse sobre isso pra gente. O consumo de álcool moderado, né, que a gente fala em eventos sociais, ainda é aceitável, mas, claro, se não tiver nada de álcool, melhor, ou quanto menos possível. O que a gente tem de novidade, assim, sempre bebeu-se muito, né, não é uma coisa de agora. O que a gente tem de novidade é que estão bebendo cada vez mais jovens e cada vez mais as meninas. Então, existia uma coisa um pouco machista, né, que os homens bebiam mais, os meninos começavam antes. E a mulher tem uma tolerância menor à quantidade de álcool também. Eu quero também abordar com você um outro assunto que é a obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e o mundo está cada vez mais obeso. Quais são os riscos dessa obesidade e de todos os fatores de risco que acompanham essa doença? Então, a obesidade é isso, acho que é importante dizer que é uma doença crônica, porque hoje em dia, às vezes a gente tem até medo, né, alguém na mídia de falar sobre obesidade, ser mal interpretado, porque não é ter o preconceito contra a pessoa obesa. Não é uma questão estética, né, doutora? É a questão de saúde, né? Então, eu acho que é nesse foco de saúde mesmo. Junto com a obesidade, vem outras coisas. Então, vem o sedentarismo, né? E aí, problemas articulares, e aí a pessoa fica mais parada ainda. E aí, principalmente os jovens, vai para a história do videogame, das telas, e aí fica mais dependente de tela, fica mais estressado. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Além de todos os riscos físicos, né, que já se sabe, do aumento da pressão, do colesterol, da glicemia. Então, realmente, a obesidade, os riscos ela vem... cardíacos também, né? ela vem, é um pacote, né? Ela vem com um pacote e emagrecer só tem benefício.
eu gostaria de aproveitar dois ganchos que você acabou de mencionar. O sedentarismo. Estamos mais sedentários, menos sedentários por conta dessas tecnologias que estão ao nosso alcance ou não, doutora? Estamos muito mais sedentários, né? Então, já começou há um tempo atrás com a história de caminhar mesmo, principalmente quem vive em grandes cidades, né? A gente acaba usando muito outros meios de transporte, acaba andando menos. E junto com isso, as tecnologias, né? Então, todo mundo agora também, as pessoas trabalhando de casa, então a pessoa não tem o trabalho nem de andar até o estacionamento, né? Fica ali sentado em casa o dia inteiro no computador. Isso é muito comum e os jovens imitam também, né? Então, enquanto os pais estão lá no computador, eles estão no videogame. É muito comum isso. Tá, e existe, assim, uma recomendação? Quantas horas por semana devemos fazer de exercício físico? Que tipo de exercício físico? Tem que ser aeróbico? Eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente. Existe, né, a recomendação principal para adultos são 150 minutos por semana de exercício moderado a intenso. Então seria, por exemplo, de segunda a sexta, meia hora por dia. Não é muito, se você pensar desse jeito. O que é um exercício moderado, né? É o exercício que você consegue falar, mas não consegue cantar, por exemplo. Boa dica. Porque senão a gente vai medir frequência cardíaca, é mais difícil, né? E o exercício intenso você não consegue nem falar. Então tem que ser de moderado a intenso, né? Mas o mais importante de tudo é estar em movimento. Então a gente fala assim, não precisa necessariamente fazer uma atividade física, um esporte. Precisa ser ativo. E qualquer movimento importa, né? Então, assim, é muito mais importante você falar só posto uma vez na semana, faz uma vez na semana, é melhor que zero. E todos os estudos mostram isso. E vai aumentando conforme conseguir. Pode ser caminhar, pode ser fazer jardinagem, pode ser fazer uma faxina na casa, né? É muito mais importante você estar em movimento do que necessariamente fazer uma atividade física. Estando em movimento já está contando. Doutora, a gente é realmente aquilo que a gente come? Somos, com certeza. Eu gosto sempre de falar que as pessoas têm a preocupação do que cortar da alimentação, né? Não que e isso realmente é importante, né? Para a gente diminuir gorduras e açúcares por conta de glicemia, de colesterol, de obesidade e tudo. Mas também é importante a gente ter em mente de absorver os nutrientes e as vitaminas importantes. Então, comer mais alimentos in natura, que trazem todo esse benefício também. Então, os industrializados totalmente fora do nosso prato, é isso? Totalmente fora não, mas eu acho que a gente tem que controlar, né? Então, a gente fala, priorize os alimentos in natura. Então, você pode comer processado, pode comer ultraprocessado, mas é aquela coisa mais eventual, a quantidade menor, não para ser a sua comida principal. Você falou agora da absorção dos nutrientes e tudo mais. Com o envelhecimento, a gente sabe que essa absorção diminui. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa reposição toda de vitaminas e se isso é necessário ou não é, quando a gente deve começar a fazer. Então, quem come bem não precisa repor, né? Normalmente, se você tem uma alimentação variada, não precisa de reposição de vitamina. E aí a gente tem que colher exames, né? Então as pessoas fazem isso muito empiricamente, muito como uma tabela geral, né? Tal idade, uma coisa geral para todo mundo. E não é isso, né? As pessoas são individualizadas, elas têm as doenças delas, os remédios que elas tomam, a genética dela. Então tudo tem que ser individualizado. A gente vive também uma ditadura da beleza, né, da estética. A gente sabe que é muito comum as pessoas buscarem os corpos perfeitos e, para isso, fazerem determinadas loucuras, tomando emagrecedores ou então suplementos para... Né, uns querem emagrecer, outros querem ganhar mais massa muscular. Isso também prejudica muito. Você é nefrologista. Eu gostaria que você falasse especificamente dos efeitos que tanto os emagrecedores causam, como também os suplementos, que é um grande risco, né, doutora? Sim, eu faço muito clínica geral também, né? Então eu acabo vendo um pouco de tudo, mas principalmente como nefrologista, eu já tive muito paciente por conta de suplemento, por conta de hormônio, que desenvolveu insuficiência renal e que não tinha. Então uma pessoa que não tem uma doença renal de base,
mas acaba tendo um problema por conta de suplementação exagerada. Ou seja, é um alerta, né, doutora? É um alerta. O importante mesmo é ir consultar um médico e focar na saúde, né? Não tanto na estética, porque às vezes a pessoa com essa ânsia de querer ficar maravilhosa acaba exagerando. E não adianta a gente cuidar só da nossa parte externa, a gente tem que cuidar também da nossa parte emocional, da nossa saúde mental também. O estresse, doutora, a gente sabe que realmente faz a gente envelhecer, traz uma série de quadros aí clínicos, digamos assim, desnecessários ou nada positivos. Gostaria que você falasse dos fatores do estresse para o nosso organismo. O estresse no nosso organismo, ele funciona, os nossos hormônios, vou tentar explicar de uma maneira mais simples, ele funciona quando chega ali um estímulo, ele funciona como luta ou fuga. Então você vai entender como o homem das cavernas, né? Que ou você vai ter que lutar contra aquilo ou você vai fugir. Então o que acontece? Dilata a pupila, né, para você enxergar melhor, acelera o coração. Então toda a liberação de hormônio faz isso. Vai mais sangue para os músculos, para você correr, para você fugir ou para você lutar. Então o estresse, aquela parte emocional que a gente sente, acaba resultando em uma coisa física. Então, necessariamente, você está no trânsito, por exemplo, você não precisa lutar ou fugir. Então, aquele estresse, só que o seu corpo entende desse jeito. Então, aquele estresse que você sentiu, aquilo reflete em todo o seu corpo. Então, é muito importante a gente aprender a ter esse manejo, né? De o que vale a pena ou não se estressar, porque isso vai refletir no seu corpo. Viver nesse estado de tensão o tempo inteiro não faz bem para ninguém, né? Não tem como, ninguém aguenta, né? E aí a gente acaba despontando para a ansiedade ou para a depressão, né? Sendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil tem o primeiro lugar em ansiedade, então não é um motivo para a gente se orgulhar, né? Não. E doutora, falando em ansiedade, como a gente deve driblar, se é que existe algumas formas para que isso aconteça, a ansiedade? Na verdade, você precisa ter metas, né? Como tudo, e se organizar, se programar. Não é uma coisa que você decide assim, não quero ser ansioso, não vou ser, né? Não é assim. Então, fazer exercícios de respiração, fazer uma meditação, que as pessoas falam, tá na moda a meditação, mas não é que é moda, né? É que tem muita comprovação científica, porque existe uma cultura milenar por trás disso. Então, a gente acaba incentivando bastante por isso. Yoga, coisas para te dar prazer, uma leitura, música, dança, pintura, tem inúmeras coisas e a pessoa tem que descobrir o que serve para ela, né? Porque é muito individual isso. É o tal do autocuidado também que a gente escuta falar muito hoje em dia, mas que realmente acaba revertendo no amor próprio e nesse equilíbrio, acho que do físico e do emocional, né, doutora? Isso, porque assim, nós somos um só, né? Não dá a gente fala em saúde física e saúde mental como coisas separadas, mas na verdade é uma só, né? Para o seu físico estar bem, o seu mental tem que estar bem e vice-versa. Então é importante o equilíbrio. Eu acho que assim, se eu tivesse que escolher uma palavra, né, é equilíbrio e regularidade. Porque também não adianta você fazer hoje e não fazer amanhã, né? Então precisa ser uma coisa crônica, trabalhada, construída. E sem aquela obrigatoriedade, aquela pressão, porque a gente acaba se cobrando muito, né? Então não pode ser mais uma pressão, tem que ser uma coisa prazerosa, né, doutora? É uma coisa prazerosa, uma coisa que você coloca uma meta pequena, né? Então a gente sempre trabalha com pequenas metas. Mudar hábito é muito difícil. Isso que eu ia te perguntar. É um desafio mudar hábito, né? É muito difícil. Então, assim, mudar um hábito por vez. A gente nunca muda mais de um hábito por vez. É trabalhar um por vez. E mesmo assim, um degrau de cada vez, em pequenas metas. E um alerta, eu acho, para quem tem filhos, é a gente tentar já criar hábitos saudáveis nessas crianças, né? Hoje em dia a gente tem esse conceito que não tinha quando a gente era criança. Então, o que é importante? É tão difícil mudar hábito, né? E a gente agora tem que mudar os nossos hábitos. Então, é importante trabalhar essas crianças para eles já terem bons hábitos e não precisarem mudar no futuro. Para que não pague uma conta tão alta como a gente vai pagar, não é verdade? Voltando a falar um pouquinho sobre envelhecimento, doutora. Se você tivesse que dar 5 dicas para envelhecer de uma forma saudável, quais seriam essas 5 dicas? A primeira é fazer atividade física, sem dúvida.
É o que mais tem comprovação científica, todo mundo sabe que precisa. E se organizar, eu acho que para a maioria das pessoas que eu vejo, assim, dos meus pacientes, falta é organização, né? Priorizar. Então, acho que fazer atividade física. Outra, trabalhar a mente mesmo. Então, ter um tempo para você, né? Pensar em alguma coisa, fazer uma meditação, exercício de respiração, alguma coisa para que você aprenda a se tranquilizar. Terceira, a qualidade do sono. Dormir bem. A gente valoriza pouco, né? Eu falo para os meus pacientes, quantas vezes você foi no médico e ele perguntou se você estava dormindo bem, né? Então é tão importante, mas na medicina que a gente estudou, convencional, a gente não tinha, né, esse valor, a gente não dava muito valor para isso. Então, dormir bem, comer bem, né? Então, comer de maneira mais saudável e ter relacionamentos saudáveis. Doutora, e para a gente encerrar, como os hábitos influenciam diretamente no envelhecimento? E a gente sabe que todos os maus hábitos influenciam no envelhecimento. A gente pega pessoas, às vezes, da mesma idade, que só pela aparência você já percebe, né, uma diferença da pessoa que é saudável e não é saudável. Mas o legal, uma coisa que eu gosto muito, um tema que eu gosto de abordar, é sobre os telômeros. Não sei se a maioria já ouviu falar. Os nossos cromossomos, então você imagina o cromossomo como aquele xizinho, né? A pontinha dele tem os telômeros. E esse telômero, ele encurta com o envelhecimento. Então, o envelhecimento é natural que isso aconteça. E descobriu-se que os maus hábitos fazem a velocidade desse encurtamento ser mais rápida. E a maior novidade ainda do que isso é que você consegue aumentar um pouco esses telômeros, melhorando os seus hábitos. Então, às vezes as pessoas falam assim, já tô velho, não adianta mais fazer nada. Adianta, então. Adianta. Então, isso não é mais desculpa. Agora é mudança de hábito para que seus telômeros cresçam. Aumentarem, isso. Tá certo? Doutora, muito obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos, por todas as dicas. Com certeza você voltará ao Saúde Minuto para um outro bate-papo para a gente falar sobre como envelhecer melhor, como ter mais qualidade de vida. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Até a próxima.